Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa Lovatel e nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer o jogo da memória da mamãe baleia. Esse jogo da memória, ele está bastante conhecido, né, na net, por a mamãe, consiste, né, a mamãe, ela guarda todos os seus filhotinhos na barriguinha e cada um dos filhotinhos na parte de baixo tem uma cor para a criança poder brincar, né? No jogo da memória. Então, a criança vai virando até encontrar o parzinho para formar o parzinho e a brincadeira ficar super divertida. Além de ser um brinquedo lúdico. Essa, então, é a versão em que eu fiz da Mamãe Baleia e seus filhotinhos. Já tem, né, esse jogo conhecido por aí em outra versão, num outro animalzinho. Mas eu quis trazer na videoaula em meu canal, né, a versão da baleia e dos bebês, né, que são uma fofura. Eu já peço para que você se inscreva em meu canal. Ative o sininho, assim você receberá todas as notificações. E deixe seu like, que é muito importante para o meu trabalho. Vamos aprender essa fofura então? Os materiais que eu vou utilizar serão os seguintes. Para as baleias bebês, eu vou utilizar o fio amigurumi da Círculo. Então, o tom que eu escolhi vai ser esse tom de azul, você pode fazer o tom que você desejar. Para esse tom, então, de azul, vou passar aqui a cor 2194, é o turquesa. A parte de baixo, então, eu vou fazer ela com o branco. Ah, esse aqui tá sem. Acabei tirando, eu acho. É o 8001, o branco. E depois tem a partezinha, né, onde vai o colorido, para formar o parzinho do jogo da memória. Então, eu vou também utilizar o fio amigurumi, as cores que você preferir. Pode usar também restinhos, olha, aqui eu quero compartilhar com vocês, eu tenho um vidro, ó, daqueles bem grandão, aqueles bem grandões, sabe? Eu lavei ele, esterilizei ele todo e eu guardo todas as sobrinhas aqui dentro. Então, eu vou guardando e então, quando que eu vou fazer uma peça, porque aqui vai bem pouquinho fio, são 12 pontos baixos. Então, é bem pouquinho, dá para fazer assim, ó, utilizar todas essas sobrinhas. Então, eu vou deixar essa dica para vocês, ó, pegue um vidro bem grande, limpe, higienize, passa um álcool, fecha e vai colocando as sobrinhas enroladinho, ó, bem organizadinho. Tem umas aqui que tá tudo, né, desorganizado, às vezes não dá tempo, e vai colocando lá dentro. E aí, quando você precisar fazer peças bem pequenininhas, você vai aproveitando, né, todas essas sobrinhas também. Então, aqui, essa eu fiz ela, aqui eu coloquei o olhinho com trava, esse é o de 7 milímetros, com a travinha, mas você também pode fazer ele bordadinho. Bordei ele com o próprio fio amigurumi preto. Então, você faz como você preferir. Para fazer, então, as baleias bebês com o fio amigurumi, eu vou utilizar a agulha de crochê 2,5 milímetros. Deixa eu ver se vai pegar, não tá pegando, acho que tá desfocando um pouquinho. Mas essa é 2,5 milímetros, um marcador de pontos e uma agulha para arremates e a tesoura para arremates e agulha de tapeçaria. Vou utilizar também fibra siliconada para colocar dentro dos bebês, né? Ficar
nesse formato. Para a tartaruga, então, esses foram os materiais, né, que eu vou usar para os bebês. Eu vou colocar aqui de lado, um pouquinho, pra gente organizar melhor e não se perder. Então, vou passar pra cá. E para a tartaruga mãe, então, eu vou trabalhar com o Barocco Max Color espessura 6. Também no mesmo tom do amigurumi. Então, esse também, ó, é a cor 2194, que é a turquesa. Então, o legal dos fios da Círculo é isso, né? Você consegue o mesmo tom no fio Max Color e também no amigurumi. Ah, eu não tenho, eu quero fazer com outro. Os bebês. Dá para fazer também com Anne duplo, também tem esse tom no Anne duplo. Com Charme também tem. Então, é bem legal em que a cartela de cores, ela segue um padrão. O que tem no Barocco, tem no amigurumi, tem no Charme, tem no Anne. Então, você consegue fazer a baleia mamãe na cor e os bebês no mesmo tom. E o branco, né? Barocco branco, aqui, né, 8001, para fazer a parte de baixo, então, que vai ser toda branco. E para trabalhar com o fio, com o Barocco Max Color, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros. Essa é cabo emborrachado da Círculo também, muito bom para trabalhar, pois ela é anatômica e não machuca os nossos dedos. Então, esses são os materiais e agora vamos começar a fazer o nosso jogo da memória. Já organizei minha bancada, então nós vamos iniciar fazendo os bebês. Vou pegar, então, o fio principal, o meu, então, vai ser no tom azul, e eu vou fazer um anel mágico. Vou cruzar o fio, ó, vou passar ele ao redor do meu dedo, vou cruzar, formando uma letra E. Desta forma. Fazer novamente, vou cruzar. E agora, eu vou introduzir a agulha de crochê, vou puxar o fio que vem do novelo e vou fazer aqui, ó, uma laçada inicial para prender esse fio. Essa laçada, a gente não vai contar como ponto baixo, somente para prender esse fio. Agora, então, eu vou fazer dentro desta laçada 6 pontos baixos. Então, agora sim, eu vou começar a contar. 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu fiz 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Aqui, ó, já fui levando pra cá o fio. Então, o que eu vou fazer agora? Puxar esse fio. Nós vamos fechar o anel mágico. Puxo bem, para ele ficar bem fechadinho. Aqui, então, nós vamos... Eu já finalizei a primeira carreira, que são 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, nós vamos começar a segunda carreira. Nós vamos introduzir a agulha aqui dentro do primeiro ponto baixo. O começo fica assim, bem apertadinho. E vou fazer um ponto baixo. Então, aqui nós já vamos iniciar a segunda carreira. Para isso, nós vamos usar o marcador de pontos, porque as carreiras de amigurumi não tem começo e nem final. Então, nós vamos usar o marcador para sabermos, né, onde está o começo da carreira. A segunda carreira vão ser 6 aumentos, então, vão ser 2 pontos baixos dentro do ponto baixo de base. Então, eu fiz o primeiro, eu vou fazer mais um. 2 pontos baixos dentro do ponto baixo da carreira anterior. Venho pro próximo, vou fazer mais 2 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, ó. Fiz o meu segundo aumento. Venho para o próximo, vou fazer mais 2 pontos baixos dentro
desse ponto baixo. Então, vou fazer desta forma por toda a carreira. E no final desta carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. É bem importante você contar no final da carreira a quantidade de pontos para ver se está correto. Aqui, então, pro lado de trás, eu vou pegar esse fio, eu posso fazer um nozinho para ele não soltar, porque se você deixar ele solto ali, ele pode abrir. E aqui eu coloco ele na agulha de tapeçaria. E eu já vou fazer aqui, ó, introduzir ele os movimentos aqui de ida e volta para firmar e não ter perigo dele soltar e abrir esse ponto. Depois eu corto. Posso cortar entre, posso também deixar um espaço, ele uma pontinha, porque essa parte vai ficar no lado de dentro e não vai aparecer. Então, ó, finalizei a segunda carreira, tiro o marcador, vou para a terceira carreira. Faço o primeiro ponto na terceira carreira e já coloco o marcador para não esquecer. Então, a terceira carreira vai ser uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, como aqui eu já fiz um ponto baixo, em cima do ponto baixo de base, eu vou para o próximo e eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo de base. Venho para o ponto baixo seguinte e faço um ponto baixo, e no próximo ponto baixo, então, vou fazer o aumento. Eu vou repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. E no final, então, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Vou seguir aqui rapidinho para finalizar esta carreira e já seguir na próxima. Finalizei, então, aqui a terceira carreira, 18 pontos baixos, tiro o marcador, faço o primeiro ponto e recoloco. A quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, venho para o próximo, mais um ponto baixo. Então, vou fazer 2 pontos baixos, cada um sobre o ponto baixo de base, né? E agora, o próximo, então, dentro desse ponto, vou fazer o aumento. Então, esta carreira, a quarta carreira vai ser essa sequência: um ponto baixo, venho para o próximo, um ponto baixo, cada um um ponto baixo sozinho e um ponto baixo sozinho, né? A gente costuma dizer. E o próximo, então, vai ser o aumento. Então, vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu vou repetir essa sequência, 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E no final da minha carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Vou seguir aqui rapidinho. E agora aqui o último, 2 pontos baixos e um aumento. Normalmente, sempre vai finalizar aqui com o aumento. Então, olhem como ficou. Deixa eu ver se... Vamos tirar o marcador para seguir na quinta carreira. Agora, nós não vamos mais fazer carreira de aumentos, nós só vamos fazer carreira de pontos baixos sobre ponto baixo. Então, cada ponto baixo vai ter um ponto baixo. Então, a carreira número 5, 6, 7 e 8, ela vai seguir, então, com 24 pontos baixos cada uma delas. Como na carreira número 4, a gente teve 24 pontos baixos, agora nós vamos permanecer com essa quantidade de pontos e somente seguir, então, fazendo desta forma. Ponto baixo para cada ponto baixo de base por essas 4
careiras. Vou adiantar aqui e eu volto mostrar para vocês como vai ficar. Cheguei, então, na 8ª careira, olhem que fofura que tá ficando. Então, ele já vira aqui pra dentro, já formando a parte de cima da tartaruga. Agora, nós vamos fazer mais uma careira no tom azul, mas nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos usar somente as alças da frente do ponto. Então, aqui você vai observar que o ponto, ele forma essa curvinha, né? Então, nós temos, vai ter 2 alças, a da frente e a de trás. Nós vamos usar somente a alça da frente nesta careira. Então, eu vou colocar aqui, vou vir aqui, ó, na alça da frente e vou fazer um ponto baixo. Nesse ponto, agora que eu fiz um ponto baixo, eu vou subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o meu fio e vou contar 1, 2, 3. E vou colocar aqui. Então, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar 1, 2, 3. Introduzo a agulha, laço o fio, vou fazer um ponto alto. Laço novamente, venho aqui na corrente no lado e vou fazer um ponto alto. Laço novamente, venho aqui na última, vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 3 pontos altos e mais essa subidinha, né, que das 2 correntes, que a gente conta também como um ponto alto, então, como se fossem 4 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui no mesmo espacinho da corrente onde eu fiz esse último ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Venho aqui para o ponto seguinte, pego pela alça da frente também e faço um ponto baixo. E vou repetir essa sequência. 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Vou contar 3, 1, 2, 3, de baixo para cima. Ou também ao contrário, né? 3, contando da última. E vou fazer um ponto alto, venho na seguinte, um ponto alto e mais um ponto alto. 3 pontos altos, com as 2 correntes vão ficar 4 pontos altos. E nessa última corrente, onde eu coloquei o ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Venho no ponto baixo seguinte, pela alça da frente, e vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Todos pela alça da frente. E no próximo, um ponto baixo. Fiz aqui 3 pontos baixos, cada um no seu ponto baixo de base, pela alça da frente. Venho no próximo, faço novamente um ponto baixo pela alça da frente e vou fazer um picô. Subir 3 correntes. Vou vir aqui em cima desse ponto. Vou introduzir a agulha e vou puxar e fazer um ponto baixo. Fazer novamente. Ó, fiz um ponto baixo, 3 correntes, vou vir em cima, ó, bem em cima dessa. Vou introduzir a agulha, laçar e fazer um ponto baixo. Então, ele vai formar um picô. Agora, eu vou seguir fazendo 14 pontos baixos, cada um em cima do ponto baixo de base, sempre na alça da frente. A de trás, nós vamos trabalhar depois com o fio branco. Então, eu vou seguir aqui rapidinho, fazendo esses 14 pontos baixos. Então, ali vocês já viram, né, que a gente fez como se fosse a barbatana, né, e o rabinho da baleia. Deixa eu contar aqui, que eu acho que agora... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14. Ou, né, mas faltam 4 aqui. Então, agora eu vou vir aqui no próximo, vou fazer um ponto baixo e vou repetir o picô. 1, 2, 3 correntinhas, vou em cima, um ponto baixo, faço
fecho um ponto baixo, ou um ponto baixíssimo, não sei, cada um tem um jeito, né, de fazer, esse é o meu jeito de fazer. Então, agora aqui vão sobrar 3 pontos baixos. 1, 2, 3, todos pela alça na frente. Vou vir aqui no primeiro e vou fazer um ponto baixíssimo, puxar esse fio, deixar uma sobrinha e já cortar. Então, a parte de cima já está finalizada. Olhem que lindinho. Agora, eu vou colocar, então, esse fio na agulha de tapeçaria e já vou arrematar e esconder esse fio. Então, eu venho aqui, passo ele pra baixo, venho aqui no ponto, passo ele pra baixo, estico bem, ó, ele já vai ficar ali, ó, esconder. E desço aqui na parte de dentro, trago esse fio uns pontos abaixo, né? Posso cruzar ele, faço movimentos de ida e volta, para ele ficar bem preso, né? E não soltar. E já dá para cortar dentro, deixa também uma sobrinha, vai ficar no lado de dentro. Agora, então, nós vamos trabalhar com o fio branco. Deixa eu tirar aqui, vamos ver se eu consigo encontrar a pontinha dele sem fazer muita bagunça, né? Não deixei a ponta solta, mas aqui, já encontrei ela. E eu não vou fazer daí a parte de baixo. Voltei aqui, então, já tinha feito um nozinho ali, eu já arrumei. Agora, nós vamos pegar, então, nós vamos virar, ó, um pouquinho. Então, aqui a parte de fora, né? Essa aqui é a parte interna. Eu vou dar uma viradinha aqui para eu poder visualizar todas aquelas alças que ficaram na parte de dentro. Nós trabalhamos a alça de fora, agora nós vamos trabalhar a alça da parte de dentro, ó. Já dá para ver aqui onde elas estão. Eu vou dobrar o meu fio e vou introduzir a agulha, laçar ele em qualquer uma dessas alcinhas. Então, aqui eu já vou trabalhar, então, pontos baixos para cada alcinha. Então, na careira, a última careira aqui, nós estávamos com 24, né, pontos baixos, nós vamos continuar com 24 pontos baixos. Eu já aproveito aqui e já escondo esse fio. Já fica ali um acabamento, né? Eu levo ele pra frente, uns 5, 6 pontos. E já deixo, e depois a sobra também, ou você corta ou deixa ali dentro. Depois a gente coloca a fibra e fecha, né? Não vai dar pra perceber. Então, aqui a gente vem, ó, olha bem onde tá as alcinhas de trás. E vai fazendo um ponto baixo para cada alcinha. Confere no final se mesmo vai ter os 24 pontos baixos. Às vezes a gente acaba passando ali, não vê uma alcinha, né? Então, ela vai ter que ter as 24. Que na outra careira tinha as 24, não é mesmo? Então, aqui, ó, já tô chegando quase no final. Ali. Então, agora eu vou vir aqui, já introduzir o fio, já nessa alcinha, para fazer a segunda careira. E aqui, então, eu vou colocar o marcador. Então, aqui vai ser a segunda careira do branco, ou, né, a careira de número 11. Porque aqui a gente fez, né, seguiu 8 careiras. Daí, a de número 9 foi essa, em que a gente fez o rabinho e as barbatanas. Essa, então, pela alça de trás, branco, com o fio branco, vai ser a careira número 10, com 24 pontos baixos. E agora, então, a careira de número 11 vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já fiz o primeiro, coloquei o meu marcador, vou fazer mais um. 2 pontos baixos e uma diminuição, me perdoe.
Então, ó, fiz 2 pontos baixos, cada um no seu ponto baixo de base. E agora, eu vou fazer as diminuições. Como eu faço as diminuições, eu pego na alça da frente do ponto seguinte, venho aqui no próximo ponto também, pego pela alça da frente, puxo, laço o fio do novelo, tiro fora, tiro ele, né? Passo por essas duas alcinhas, dou uma esticadinha no fio, pra ficar bem fechadinho ali a laçadinha, né? E pego, faço um ponto baixo. Venho novamente, então, um ponto baixo, um ponto baixo de base, mais um ponto baixo, em cima do próximo ponto baixo de base, e agora aqui eu vou fazer a diminuição. Pego a alça da frente do ponto seguinte, puxo essa laçada e fecho. Fiz a minha segunda diminuição. Eu vou seguir desta forma por toda a carreira, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final desta carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Então, ele vai fechar bastante. E aqui, então, como a gente já fez pela alça de dentro, ele vai virar para dentro. Deixa eu só finalizar aqui, que eu já vou mostrar. Olhem, aqui, ele já vai dando essa viradinha, ó. Já fica encolhidinho ali pra dentro. E essa daqui da alça da frente, ela já faz todo esse acabamento. Vamos seguir aqui, então, agora na carreira de número 12. Eu tiro o marcador, faço um ponto baixo, e coloco o marcador. A carreira de número 12 vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz o ponto baixo, eu vou fazer uma diminuição da mesma forma. Pego a alça da frente do ponto seguinte e faço diminuição. Faço um ponto baixo. Só um pouquinho que eu vou ali. Um ponto baixo. E mais uma diminuição. Vou seguir dessa forma, aqui eu vou trabalhar mais assim, com calma, né? Prestando atenção, porque ele vai fechar bastante. Então, a gente tenta segurar essas alcinhas bem apertadinhas, não deixando ela muito folgada, para não ficar assim buraquinhos, né? Então, aqui a gente vai fazendo toda a carreira, um ponto baixo, uma diminuição. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Aqui, vou fazer a última diminuição. Desta forma, ó, já dá pra ver que fechou bastante. Antes de seguir aqui, nós vamos colocar o enchimento. Então, eu vou pegar um pouquinho, né, da fibra. Olha, a fibra siliconada é essa que quando você aperta, ela se molda, né? Então, essa é a fibra siliconada. Ela não fica assim saltando, né, aqueles fiozinhos. Então, eu vou coloco um pouquinho, não coloco muito, pra ele não ficar assim muito estufado. Coloco mais pra preencher, né, a parte de cima aqui. E a parte de baixo eu quero que ela fique mais retinha, porque daí não dá pra ver, né? Na hora de jogar, não vai dar pra ver a cor. Então, coloco mais para que encha aqui em cima e aqui permaneça assim mais retinho. Isso você vai fazendo, né? E só com o tempo e vai fazendo, apertando e olhando para ver a quantidade de fibra. Venho aqui, então, agora nós vamos fazer de novo a troca de fio. Vou fazer um ponto baixo, só que eu não vou fechar ele. Só vou introduzir ali, vou ficar com as duas alcinhas e eu vou fazer a troca de fio. Deixa eu ver aqui. Vou usar esse tom de lilás, que eu acho ele bem lindinho e bem vivo. Olha, esse meu é o 6614, para fazer a parte de baixo colorida. Eu gosto bastante dessa cor. Então, o que eu faço da mesma forma, dobro. E antes de fechar aqui, eu já vou, ao invés de fechar com o branco, que eu ia laçar ali o fio, eu vou laçar o lilás aqui.
Agora eu vou ajustar o branco, né? Ficou com a alça bem grande ali, vou ajustar o lilás também. Aqui, então, você pode ou seguir escondendo o fio, ou já fazer um nozinho. Se você tiver dificuldade de esconder o fio e deseja aqui, ó, que fique mais firme, uma garantia melhor para trabalhar. Então, eu já faço um nozinho com a ponta do roxo e o branco, né, que eu não vou mais trabalhar. Corto ali e já coloco essas alcinhas para dentro. Então, agora, o que eu vou fazer? Ponto baixo sobre ponto baixo de base. Vou fazer 12 pontos baixos com o fio colorido. Então, nós vamos vir bem devagarinho, cuidar para não puxar para fora, né, a fibra. Fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Seguir aqui com calma. É melhor que você também, se precisar, colocar fibra depois, né? Um pouquinho, não enche tanto. Ó, aqui sai um pouquinho. Não enche tanto e depois, se precisar, você coloca mais um pouquinho. Vou pegar novamente aqui. E vou fazer até completar todo o contorno com os 12 pontos baixos. Venho aqui no primeiro e faço um ponto baixíssimo, fecho, puxo, deixo uma sobra e corto. Puxar de volta aqui, essa sobra ficou desta forma, olhem. E agora, então, eu vou fechar com a agulha de tapeçaria, que vai ser mais fácil para trabalhar, né? E vai ficar o aremate melhor. Então, o que eu faço agora? Eu venho aqui, introduzo de baixo para cima, primeiro, eu estou aqui, né, ó. Então, eu vou introduzir de baixo para cima o fio, para ele finalizar ali a laçada e ficar um acabamento, ó, perfeito. E agora, eu vou fazer como se fosse um alinhavo. Eu venho em todas as alcinhas e faço esse movimento. Dentro para fora, fora para dentro. Vou passar em todas as alcinhas, ó, de fora para dentro, de dentro para fora. Vai fazer de 2 em 2, você pode fazer de 1 em 1, ó. Fora para dentro, dentro para fora. Desta forma, até chegar lá no comecinho. Eu faço aqui também, ó, nesse daqui, o último, que ele sempre fica assim mais levantadinho. Então, eu pego ele também. E agora, eu puxo. Só vou colocar aqui bem fibra, ajeitar. Puxo para fechar. Olhem, vai ficar um anel mágico invertido. Mas com os 12 pontos, não com os 6. Em vez de fazer as 6 diminuições, eu deixei os 12, né, e puxei. Então, agora eu venho aqui, eu posso vir aqui e dar, eu costumo, às vezes fica assim, ó, um pontinho. Então, eu venho aqui, coloco dentro de uma laçadinha. E faço como se fosse uma laçada, passo dentro, né, como se fosse um nozinho. Pra prender bem esse fio, para ele não escapar. Passo lá dentro, saio do outro lado. Aqui também dá para colocar um pinguinho de cola, né? Se você preferir, puxo bem. E corto aqui o excesso, ele vai entrar lá dentro do nosso bichinho, né? Então, olhem como ficou. Ficou essa pontinha embaixo, coloridinha. Então, ó, não vai dar para perceber. A criança vai brincar, vai ver ali a barriguinha branca, mas não vai conseguir ver a cor, né? Para poder brincar. Esse jogo muito legal, assim, ele veio para poder só vai ajudar, né? A criançada. Aqui eu acabei esquecendo, antes de seguir, você pode colocar, antes de seguir, então, a parte branca, para quem desejava colocar o olhinho com trava, você já fixa, então, o olhinho. Eu coloco ele aqui, ó, na segunda careira. Então, seria na careira de número
Deixa eu ver. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a 7 e a 8, a oitava careira, eu coloco o olhinho e eu conto, ó. Aqui tá a barbatana, né? Onde é que eu fiz o picô. Eu conto, então, 1, 2, 3 pontos no lado. E eu colocaria, então, o olhinho ali. Acabei esquecendo dessa parte, peço desculpas. Ou você pode fazer, então, bordado, né? Vou fazer um bordado para vocês verem. Então, eu vou usar o próprio fio amigurumi. Vou pegar ali uma parte do fio e vou fazer. Eu vou introduzir aqui o fio num lado aqui qualquer. Vou sair ali, deixa eu ver, mais ou menos, 1, 2, 3. Vou sair um aqui do lado. Então, é entre a careira 7 e a 8. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso aí. Entre a 7 e a 8, então, eu vou fazer aqui, então, o olhinho. Bem simples, ó. Pego, vou passando, né, entre uma careira, saio no ponto de baixo. Tá pronto, bem com cuidado, pra não tirar, assim, muita fibra. Aqui a gente vem e corta, se ficar muito excesso de fibra. Passo aqui pro outro lado, você pode usar os alfinetes, deixa eu pegar aqui, para fazer essa marcação também, se você tiver dificuldade. Então, você vem aqui, ó, e conta. 1, 2, 3, e já deixa aqui essa marcação. Então, eu vou vir aqui com a agulha na marcação. Eu passei 3 vezes, ó. E daí, agora, sim, vou passar uma careira para outra. Dá para passar quantas vezes você desejar. 3 vezes eu achei que já ficou bem legal. Então, agora aqui eu vou introduzir, sair lá atrás, onde eu entrei, né, com o fio. Eu estico assim muito, deixo ele sem ficar apertando muito. Venho aqui, né, junto com o primeiro fio, onde que eu introduzi, e vou fazer um nozinho. Faço um nozinho, essas duas pontas. Recoloco o fio. E venho aqui, introduzo novamente no mesmo espaço, saio lá do outro lado, até esse nozinho entrar dentro da baleinha. Ó, entrou, corto aqui, frente, dou uma esticadinha, ó, vai entrar ali o fio. E aqui também, deixo bem esticado esse fio e corto, ele vai entrar lá no nosso bebezinho. E olha que fofinho que ele ficou também dessa forma, bordado. Bem lindinho embaixo, então, vai ter a cor para depois a criança brincar. Seguindo aqui, então, o passo a passo. Agora, nós vamos trabalhar com o Barocco Max Color 6 e a agulha 3,5 milímetros. Então, eu vou laçar, vou fazer o anel mágico, da mesma forma que eu fiz os bebezinhos, né? Vou fazer ele no formato de um E. Vou laçar o fio do novelo, puxar e prender esta laçada. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar pontos altos. Então, aqui, ó, fiz o primeiro ponto alto, o segundo, já vou levando junto, né, esse fio da onda que eu fiz, o anel mágico, né, que depois a gente vai puxar para fechar esse anel. Então, dentro do anel mágico, nós vamos colocar mais 13 pontos altos. Então, no total de 14 pontos altos. As primeiras aqui, ó, a laçada inicial, as 2 correntes,
vai fazer o papel de um ponto alto. Então, aqui com mais 13, nós vamos ficar com um total de 14 pontos altos dentro do anel mágico. Vou adiantar aqui e já mostro para vocês. Finalizei, então, 13 pontos altos, mais as correntinhas iniciais, totalizando 14. Agora, então, eu vou puxar esse fio e fechar o anel mágico. Puxar bem, fechar bem esse miolinho, olha. Agora, então, eu vou vir aqui no primeiro ponto alto, eu vou introduzir a minha agulha de trás para frente, nessas duas laçadas, ó, que fica a alça da frente e a alça de trás. Não é aqui onde eu fiz as correntes, é aqui aonde foi feito o primeiro ponto alto. Vou pegar a laçada, buscar, puxar, levar lá para trás, fechando essa minha careira. Vou dar uma esticadinha aqui na laçada que ficou lá atrás, vou vir aqui no último ponto alto. Então, ó, aqui eu introduzi. Então, aqui são as 3 correntes que eu fiz, que eu comecei meu trabalho. Eu puxei o fio para trás aqui, no primeiro ponto alto, e agora eu vou voltar aqui no último ponto alto, não nas correntes. E vou introduzir essa agulha de cima para baixo, vou pegar o meu fio, vou fazer novamente. Vou pegar o fio que tá lá atrás e fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 2 correntes. E no mesmo ponto alto de base, vou fazer mais um ponto alto. Fiz o meu primeiro aumento. Agora, eu vou laçar a agulha, vou vir aqui, ó, onde havíamos as correntes, né, que eu iniciei o trabalho da carreira anterior. Vou introduzir a agulha, puxar o fio e fazer um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Vou vir aqui no próximo, vou fazer novamente 2 pontos altos. Então, eu vou seguir por toda essa carreira, fazendo 2 pontos altos para cada ponto alto de base, prestando bastante atenção, né? Sem pular nenhum. E no final, então, dessa segunda carreira, eu vou ficar com 28 pontos altos. Cheguei no final da segunda carreira com 28 pontos altos e ficou dessa forma. Aqui, então, na parte de trás, a gente já vai esconder esse fio para não ter perigo dele abrir depois, né, no trabalho, ou ele soltar. Então, aqui eu coloco na agulha de tapeçaria e passo ele por entre a trama aqui do ponto, com movimentos de ida e volta. Assim, ele vai ficar preso e não vai ter perigo de abrir depois desse trabalho. Então, agora, nós vamos fazer com o fechamento da carreira, da segunda carreira. Essa é uma forma que eu faço para fechar a carreira para ela ficar invisível, mas você pode fazer do jeito que você preferir ou que tiver já acostumado a fazer. Então, eu vou tirar aqui a agulha, né, da laçada, vou vir aqui, ó, não vou introduzir, porque aqui foram as correntes que nós iniciamos, então, vou introduzir aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto da carreira, puxo a laçada lá para trás. Já fechei a minha carreira, dou uma esticadinha. Então, esse aqui, ó, o ponto alto foi onde eu puxei para trás e fechei a carreira. Aqui são as correntes e aqui tá o último ponto alto da carreira. Vou vir aqui nesse último ponto alto, ó, eu vou introduzir a agulha assim, ó, de frente para trás. Se você tiver dificuldade de vir aqui, ó, você pode puxar ela de trás para frente também, ó, fica mais fácil até. Faço 2 correntes para subir, e aqui eu coloco novamente
um ponto alto. Dentro do mesmo ponto alto de base. Agora, nós vamos para a terceira carreira. A terceira carreira vai ser um aumento e um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, laço agulha em cima das 3 correntes, onde eu iniciei o trabalho da carreira anterior, e vou fazer um ponto alto sozinho. Venho para o próximo ponto alto e vou fazer o aumento. 2 pontos altos para ponto alto de base. Um sozinho e 2 juntos. Então, eu vou seguir com essa repetição. Um aumento e um ponto alto por toda a minha carreira. No final dessa carreira, eu vou ficar com 42 pontos altos. Finalizei a carreira, vou mostrar novamente o fechamento para vocês verem. Então, eu tiro a agulha, né, alcinho, venho aqui em cima do ponto alto, introduzo de trás para frente, pesco essa laçada, puxo lá para trás. Dou uma esticada aqui, acerto, né, o tamanho. Venho aqui, então, ó, aqui foi onde eu introduzi o ponto alto, aqui foram as correntes, eu vou vir no último ponto alto. Acredito que de trás para frente vai ser mais fácil para quem está iniciando. Pesco ali o fio, puxo ele lá para frente. E agora, eu faço 1, 2 correntes. Eu faço 2 correntes, mas quem gosta de subir com 3 correntes também pode subir. Eu já prefiro subir com 2 correntes, para não ficar assim tão alto e não ficar nenhum espacinho, olha, já fica na altura certinha. Então, eu fiz aqui um aumento, agora vou em cima daquelas 3 correntes da carreira anterior e vou fazer um ponto alto. Venho aqui no lado, faço mais um ponto alto, sozinho. Então, nessa carreira, a quarta carreira, né, vão ser 2 pontos altos, um aumento e 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz um aumento, em cima do ponto alto de base. E aqui, ó, aqui eu já pulei, ó, foi até bom irar para vocês verem, ó. Então, em cima desse ponto de base, eu fiz um aumento, foi onde eu iniciei. Aqui eu fiz um ponto baixo e, ó, aqui, ó, acabei pulando, ó. Eu não coloquei o ponto alto em cima. Então, é por isso que é bem importante prestar atenção e contar os pontos no final da carreira. Então, aqui foram 2 sozinhos. Agora, eu venho aqui no próximo, né? Você pode até esticar, assim, bem os pontos para poder enxergar, visualizar, né? Melhor. Um aumento e um ponto baixo. Desculpe, um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho. Aqui já dá para ver melhor, mas foi aqui, ó, que são onde é que foi, a gente inicia sempre, é onde tem o aumento e as correntinhas. A gente não pode esquecer de colocar em cima de cada ponto. Essa forma que eu aprendi de fechar a carreira é bastante usada, pelo menos eu aprendi dessa forma quando eu fazia cestos, né? Cestos em fio de malha, e é uma forma de fechar a carreira, fica bem imperceptível e o acabamento fica perfeito. E é legal também para quem faz suplá, né? Porque essa quantidade de pontos, ela é bem boa, não fica o trabalho assim franzido, nem emborcado, fica perfeito e a emenda ali, né, o fechamento de carreira fica imperceptível. Então, aqui eu vou seguir dessa forma, fazendo 2 pontos altos e um aumento por toda a carreira. No final desta carreira, eu vou ficar com 56 pontos altos. Finalizei, então, a quarta carreira com 56 pontos altos. Vou fechar novamente para vocês verem como é feito. E depois eu vou dar uma agilizada aqui, né? Para não ficar o vídeo
tão extenso. Então, tirei, deixei a laçada ali, tirei a agulha, vim aqui em cima do ponto alto, vou puxar essa laçada para trás, desta forma. Deixo aqui uma sobrinha. Ó, então, aqui tá o ponto alto, aqui tá as 3 correntes, ou 2, como você preferir, e aqui tá o último ponto alto da carreira. Vou introduzir, vou segurar aqui, né, pra não perder essa alça. Vou introduzir, ó, de trás para frente e vou colocar aqui no gancho da agulha. Vou puxar ele aqui para frente. Vou subir 2 correntes, ou 3, como você preferir, e vou fazer mais um ponto alto aqui nesse mesmo espacinho. Venho aqui para o próximo, onde estavam as correntes da carreira, né, anterior, faço um ponto alto. Venho para o próximo, um ponto alto. E o próximo, mais um ponto alto. Então, esta carreira, quinta carreira, vai ser um aumento e 3 pontos altos sozinhos, cada um no seu ponto de base. E eu vou seguir, então, com essa repetição. Um aumento e 3 pontos altos por toda a carreira. E no final, eu vou ficar com 70 pontos altos. Finalizei a quinta carreira e ficou dessa forma com 70 pontos altos. Olhem que perfeição que ficou. Não dá para ver aonde está a emenda. Se vocês gostaram dessa forma de fechamento, deixe um comentário. Vou adorar saber, né, o que vocês, se vocês estão gostando e o que mais vocês gostariam de aprender. Então, agora, nós vamos seguir com a sexta carreira. Eu vou falar aqui para vocês como vai ser, para esse vídeo não ficar tão longo. A sexta carreira, eu vou fazer um aumento e 4 pontos altos. Vou seguir fazendo um aumento, 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos por toda a carreira. E no final, eu vou ficar com 84 pontos altos. A sétima carreira, eu vou fazer um aumento e 5 pontos altos. Um aumento e 5 pontos altos por toda a carreira. Vou ficar no final com 98 pontos altos. E a oitava carreira e última de aumentos, vou fazer um aumento e 6 pontos altos, um aumento e 6 pontos altos, vou seguir fazendo essa repetição. E no final, eu vou ficar com 112 pontos altos. Cheguei, então, à oitava carreira e ficou dessa forma. Agora, a nona carreira, nós não vamos mais fazer aumentos. Nós vamos fazer pontos altos sobre pontos altos de base. Então, cada um vai ter um ponto alto para cada ponto. E nós vamos permanecer, então, com 112 pontos altos. Finalizei a carreira de número 9 e ficou desta forma. Então, agora, nós vamos seguir fazendo da mesma forma em que a gente fez os bebês. Nós vamos trabalhar pela alça da frente. Então, eu venho aqui, introduzo a agulha na alcinha da frente, puxo, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas. Venho no próximo, faço mais um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, pegando sempre pela alcinha da frente. Eu vou seguir, né, até o total de 8 pontos altos. Sete, 8.
Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui um ponto alto no próximo ponto alto de base. Vou fechar aqui os dois. Venho aqui, então, agora sim, eu vou pegar as 2 alcinhas. Normalmente, o ponto alto, como a gente já tem o costume de fazer, né? Vou pegar aqui, vou seguir. E quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou fazer um ponto alto, vou pegar a laçada uma vez, vou deixar na agulha, venho aqui, onde eu subi as 3 correntes, faço, laço, puxo uma vez e agora eu puxo as 2. Fiz uma diminuição. Subo 3 correntes ou 2, como você preferir. Então, aqui. E vou introduzir a agulha aqui, ó, no próximo ponto alto, porque esse daqui foi onde a gente fez a diminuição. Pegando as 2 alças normalmente. Faço novamente um ponto alto, então, aqui eu subi as 3 correntes, um ponto alto, 2 pontos altos, 3, 4. Chego aqui, ó, onde que eu tenho 2, então, eu vou fazer uma diminuição. Laço, tiro uma vez, laço, tiro uma vez e fecho os 2. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 e aqui a diminuição, 6. Vou subir 3 correntes, viro o trabalho. Então, aqui, ó, onde eu fiz essa diminuição, eu não coloco o ponto e já venho pro próximo ponto alto. Então, vou fazer 3 correntes, um ponto alto, 2, 3. E aqui também vou fazer a diminuição. Então, laço, tiro uma vez, laço, tiro uma vez, tá? E fecho junto. Então, eu fiquei com 3 correntes, 3 pontos altos e uma diminuição. Subo 3 correntes, viro, laço, pulo aqui, ó, a diminuição. Venho pro próximo ponto alto, vamos ver, então, fiz 3 correntes, um ponto alto, segundo ponto alto. E aqui, vou fazer a diminuição. Tiro uma vez, tiro outra vez e fecho, ok? 3 correntes, 2 pontos altos e uma diminuição. Venho novamente, 3 correntes ou 2, como você preferir. Faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer novamente uma diminuição. Tiro uma vez, tiro outra vez e fecho os 2 juntos. Fiquei com 3 correntes, um ponto alto e uma diminuição. 2 correntes, viro o meu trabalho, faço um ponto alto em cima do ponto alto. E fecho. Então, desta forma, vai ficar a caldinha aqui da baleia. Corto, agora eu vou cortar aqui. Vou passar esse fio na agulha de tapeçaria e vou esconder ele. Vou passar ele aqui pelo avesso, entre a trama do ponto, e vou tentar levar ele lá pra baixo. Passo ele todo aqui. Eu até cortei um pouco curtinho o meu, devia ter deixado um pouco mais longo. E vou trazer ele aqui pra baixo, porque depois, na hora que a gente for fechar, esses fios aqui do acabamento do aremate, eles vão ficar ali escondidinhos na parte de dentro, né? Então, ó, eu venho aqui pro lado de dentro, faço um nozinho aqui. Ficou meio curtinho, deixa eu puxar com a agulha. Aqui também, você pode usar
A cola universal da Círculo ela é muito boa para acabamentos, então você pode colocar um pinguinho ali de cola. Eu gosto de usar bastante a cola universal para todos os meus acabamentos. E aí eu corto a lirente e com a própria agulha de tapeçaria eu prendo ali um pouquinho, seguro uns 30 segundos até ela secar bem. Fica o acabamento ali perfeito, né? E não vai soltar. Seguir a mesma repetição dos 8 pontos altos, pegando pela alça da frente. Subi os 3 correntes, um ponto alto para cada ponto alto de base, diminuição, virei e fiz da mesma forma que eu fiz desse lado. Então, ficou dessa forma. Antes de dar continuidade, então, já fiz a marcação aqui onde vão ser as barbatanas na lateral. Então, aqui eu contei 10 pontos. No 10º ponto, eu coloquei o marcador. Eu pulei 2 e no terceiro aqui eu coloquei o marcador. Aqui, então, foram 70 pontos. Coloquei o marcador, pulei 2 e coloquei o marcador no terceiro. E aqui sobraram 10 pontos. Então, você pode contar, né? 10 para cá, 10 para cá. E fazer essa separação. No 10º, coloca o marcador, pula 2, coloca o marcador no terceiro. E aí, vai sobrar essa parte aqui para a parte da frente. Agora, então, nós vamos começar. Vou prender o meu fio na alça da frente. Eu vou fazer pontos baixos. Deixa eu laçar aqui o fio. Esse fio aqui em que eu prendi, eu já vou levar ele, escondendo ele. Vou fazer, então, agora os 10 pontos baixos pela alça da frente, até chegar ali na marcação. Vou colocar para trás aqui, depois eu vou cortar essa sobra. Aqui eu cheguei na marcação. Dentro desse ponto, então, eu vou fazer um ponto baixo e mais um meio ponto alto e mais um meio ponto alto. No seguinte, então, eu vou fazer um ponto alto e um ponto alto duplo dentro dele. Venho aqui pro próximo. Vou fazer um ponto alto duplo e um ponto alto no mesmo ponto. E aqui, na marcação, vou fazer como eu fiz aqui no início. Um meio ponto alto, mais um meio ponto alto e um ponto baixo. Vou seguir aqui fazendo ponto baixo para cada ponto de base, pela alça da frente, até chegar aqui na outra lateral. Vou pegar o fio, então, vou dobrar ele ao meio, vou prender aqui no primeiro ponto, né? Logo depois que eu fiz a cauda. Vou prender aqui e já vou seguir pela alça da frente, já vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pela alça da frente, já escondendo esse fio. Já fica o acabamento perfeito. Vou puxando ele aqui por até chegar ali uns 8, 9 pontos. Ó, aqui eu fiz. Depois eu vou cortar esse excesso. Cheguei aqui na marcação, eu vou laçar a minha agulha, eu tiro o marcador. Pela alça da frente, eu vou fazer um meio ponto alto. Vou laçar novamente, e dentro desse mesmo espacinho, eu vou fazer um ponto alto. Venho aqui para o ponto seguinte, vou laçar 2 vezes e vou fazer um ponto alto
duplo. Vou laçar novamente 2 vezes. E vou fazer mais um ponto alto duplo, dentro desse mesmo ponto de base. Laço novamente, vou para o ponto seguinte, sempre pela alça da frente, vou fazer mais um ponto alto duplo e mais um. Então, vão ser 2 pontos altos duplos dentro desse espacinho. Tiro o marcador, venho aqui, faço um ponto alto e um meio ponto alto. Então, vou passar de novo, fiz os pontos baixos, cheguei no marcador, lacei o fio, fiz um meio ponto alto, dentro do primeiro ponto alto de base. No segundo ponto alto de base, eu fiz 2 pontos altos duplos, vim para o seguinte, mais 2 pontos altos duplos, e no último, então, eu fiz um ponto alto e um meio ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos para cada ponto de base, sempre pela alça da frente, até chegar lá no outro lado, onde tem a próxima marcação. Contornei toda a peça, cheguei aqui no final, nós vamos repetir da mesma forma. Vou laçar a agulha, vou fazer um meio ponto alto, dentro do mesmo, pela alça da frente, já tava esquecendo aqui, ó, pela alça da frente, meio ponto alto, e nesse mesmo ponto de base, mais ponto alto. Venho na seguinte, laço 2 vezes, pela alça da frente, e vou fazer um ponto alto duplo. Laço novamente, dentro desse mesmo, essa mesma alcinha, vou fazer mais um ponto alto duplo. Laço novamente 2 vezes, vou fazer mais 2 pontos altos duplos na próxima alcinha. Então, eu fiquei com meio ponto alto, um ponto alto. Meio ponto alto, um ponto alto, nesse ponto de base. 2 pontos altos duplos, 2 pontos altos duplos, e agora, na última aqui, marcação, um ponto alto e um meio ponto alto. Vou seguir aqui pela alça da frente, preenchendo, então, os últimos pontos, em pontos baixos, que vão ser os 10 pontos baixos. E a parte de cima já vai estar finalizada. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo, puxo o fio e já escondo esse fio, levo ele para baixo da mesma forma que eu fiz nas nas baleias. Eu confundo, né, com tartaruga, porque o primeiro, né, o joguinho era o tartaruga, né, e agora eu fiz nessa versão da baleia. Então, eu ainda confundo com aquele que tem por aí, né, na internet. Aqui, faço um nozinho e já corto ali, frente, passo uma colinha para fixar bem e não ter perigo de soltar. Parte de cima já está finalizada. Fiz a parte de baixo, então, com o branco, igualzinha da parte de cima, até a carreira 9, né, em que foram feitas as ponto alto sobre ponto alto de base. Então, agora, falta unir as partes. Deixa eu tirar aqui, dar uma ajeitada aqui. Agora, então, nós vamos colocar a parte de cima. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Então, aqui tem a parte direita do branco, né, que vai ser a parte de baixo. Nós vamos colocar o lado direito virado para a nossa bancada,
e o avesso para cima. E, da mesma forma, a parte azul do corpinho, nós vamos colocar o avesso em cima do avesso e o direito para cima. Então, vai ficar dessa forma: direito, avesso, avesso e direito. Vou ajeitar aqui e nós vamos, então, começar a unir as duas partes. Para unir, nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, logo depois que eu fiz o rabinho, né? Deixa eu puxar aqui que ficou... Tá parecendo um fiozinho que eu acho que eu esqueci de passar cola. Ali, ó, logo depois da primeira alcinha da parte de trás, né? Lembrando que nós vamos trabalhar pelas alças de trás. Nós trabalhamos a alça da frente e sobrou a de trás. Então, nós vamos vir aqui na primeira, logo depois do rabo. Vou dobrar o meu fio, vou puxar ele dessa forma. Depois, aqui, essa outra parte, nós vamos arrematar no final. Venho aqui, também vou pegar a alça de trás. Na verdade, a gente olhando vai ser a da frente, mas como ele está virado, né? Vai ser a de trás também, que aqui é o lado direito, então aqui vai ser o lado avesso. Nós vamos pegar aqui da frente, mas o certo é a de trás, né? Então, a gente vai pegar ali e puxar, fazendo um ponto baixíssimo. Então, agora... Vou vir aqui para a próxima, alcinha de trás, com essa aqui de trás, que para nós vai ficar na frente, vai ficar bem estranho agora eu falar assim, mas é o certo, né? São as duas de trás que a gente pega. E vou puxar e fazer mais um ponto baixíssimo. E vou seguir dessa forma, ó, fazendo ponto baixíssimo para cada ponto de base. Com calma, né? Vou puxando e vou contornando toda a tartaruga mamãe até chegar aqui no outro lado, onde eu tenho o início, né, do rabo. Sempre pelas alças de trás. Contornei, então, toda a peça, olha como ficou a parte de baixo, né? Fica todo esse detalhe. Aqui eu vim até a parte do rabinho, vou cortar e vou esconder esse fio da mesma forma que eu fiz dos outros lados. Então, aqui ele vai ficar com essa bordinha, né, pra fora. E aqui vai ficar o espaço para colocar os filhotinhos. Mais um detalhe que eu quero compartilhar com vocês são os olhinhos. Então, que a gente dá para colocar os olhinhos. O maior que eu tinha aqui era esse de 15 milímetros. Então, eu coloquei ele, agora eu vou virar aqui. Eu contei 15 pontos da barbatana para cá. Então, eu vou dar uma desvirada aqui, ó, pra mim poder colocar a trava. Eu tenho esse acessório que facilita muito na hora da gente colocar a trava. Não sei se, vamos ver se eu vou conseguir colocar aqui, porque é bem grosso, ó. Essa é o aplicador de olhos da Círculo. Então, essa parte aqui, ó, ele vem com esse silicone que a gente apoia aqui no olhinho para ele não danificar, não riscar. E a outra parte, então, vai atrás. Não sei se eu vou conseguir, porque aqui tá bem grosso, né? Mas eu acredito que vai dar. Então, ó, eu apoio aqui no olhinho a parte do silicone, lá na trava. Vamos ver se vai dar. E aperto. Acho que deu, olha ali, ó, já coloquei. Mesmo sendo bastante grosseiro, consegui colocar. Aqui da mesma forma, então, eu dou uma desvirada, coloco a trava, deixa eu ver onde é que tá minha trava, tá aqui.
ajeita, trava ali, encaixa aqui, ó. Olha, encaixa perfeitamente. Venho do outro lado e encosto aqui o silicone no olhinho, para ele não estragar, e faço uma forcinha e já tá encaixado. Então, esse é um acessório da Círculo, aplicador de olhos para amigurumi, e é muito bom, facilita muito a nossa vida, sem contar, né, facilita o nosso trabalho, sem contar que também não danifica o olhinho, né, eu já danifiquei vários olhinhos, às vezes eu apoiava ele na bancada, apertava e daí ele riscava o olhinho. Então, com esse silicone, ele protege, né, o olhinho sem danificar. Então, aqui a baleia está pronta. Essa parte de trás, aqui falta eu cortar o fio, acabei esquecendo. Essa parte de trás, você pode colocar um botãozinho aqui também, para ele fechar, né, e deixar todos os filhotinhos ali para não perder nenhum deles. E o nosso jogo da memória da mamãe baleia está finalizado. Olhem os filhotinhos, que fofura que ficaram. Então, agora basta a gente guardar, né, todos os filhinhos, fazer a quantidade desejada e guardar tudo dentro da barriguinha da mamãe. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela foi feita com muito carinho para vocês. Já se inscreve, deixa seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso. Beijos e até a próxima!